comigo a experiência da projeção, ela foi diferente, um pouco diferente nesse sentido. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu acreditava muito na experiência do casamento às cegas, o que aconteceu comigo? Quando não deu certo com o Valmir, por algum motivo na minha cabeça naquele momento, ficou uma coisa assim, cara, a pessoa que eu tinha que ter seguido, ela tava lá. Então, porque o casamento às cegas, isso acontece muito com também algumas pessoas que participaram de verdade e não foram pra frente. São pessoas que realmente, fielmente acreditavam que as pessoas que elas conheceram ali poderiam ser as pessoas certas. E aí, algumas até tentaram aqui fora, assim, que nem foram pra frente. E não deu certo também. Então, na minha cabeça, o que passou pela minha cabeça? Eu escolhi errado. Lá atrás, quando eu achei que eu tava escolhendo certo, eu escolhi errado. E aí, o que aconteceu? Eu abri a chance pra viver, vamos dizer, um relacionamento, então, de verdade, com uma pessoa que eu conheci lá. Que aí, eu fui atrás de, né, tentar uma relação com o meu top 1. Falei, é isso, eu escolhi errado. E aí, no meu caso, a minha projeção foi diferente. Não foi uma projeção que eu tinha dele, era uma projeção que eu tinha do reality. Eu acreditava o quê? Que o que a gente viveu lá foi tão real que é isso, eu escolhi errado. É isso. Então, eu botei na minha cabeça isso. Então, não importa o que, às vezes, a gente vivia aqui fora, situações que as meninas falavam, isso aqui tá meio esquisito. Eu pensava assim, tudo bem, ele é solteiro, eu sou solteira. Porque o que importa é o que a gente viveu, o que a gente tá vivendo. Que a gente vive entre nós dois. Né? Então, eu pensava muito nisso, porque eu coloquei muito isso na minha cabeça. Tipo, eu meio que vendei meus olhos pra uma coisa que hoje, se eu visse um cara fazendo, eu ia falar, mano, esse cara tá não louca? quer nada contigo, cara. Mas peraí, vamos entender. Você casou, Separei. o sim, deram um sim lá no programa, e aí, beijo, boa sorte, vão viver a vida de vocês. É isso. Beleza, pra onde vocês foram? Então, aí comigo foi tudo que todo mundo assistiu no reality, eu não assisti. Assistiu junto com vocês, no caso. Eu ri quando vocês viram. Então, quando as pessoas falavam assim, olha, ele é meio... Olha, teu marido é meio, né, presta atenção, tá? Eu defendi ele com unhas e dentes. Você saindo do reality, as pessoas começavam a entrar em contato pra te alertar dentro de alguma... do reality mesmo. Nossa, muitas vezes, assim, a Karen era... A gente falava muito... A gente Eu sou falava muito assim, boa advogada, eu convenço todo mundo do que eu quero convencer. na verdade, a Karen, a gente tinha uma preocupação assim, não era, ele não presta. A gente nunca falou isso pra ela. Eu falava assim, você tá feliz? Você tem certeza que você tá feliz? Não tá acontecendo aquele nada. toque sutil. Eu perguntava, tipo, não tá acontecendo Até nada? porque- Você tá bem? Até porque ela parecia um vampiro, de tão sugada a energia que ela ficou. É verdade. É verdade. Ela tinha umas olheiras enormes. A Karen foi perdendo brilho. No final do experimento, ela não era a Karen mais. Então, a gente tentou o experimento inteiro dizer, você tá bem? Você tá feliz? Tá acontecendo alguma coisa? Você não quer falar? E ela sempre falava, eu tô bem, eu tô feliz. Bom, Você tá tava bem, tá feliz. acreditando naquela experiência, exatamente. né? Sim. E a minha projeção não era nem sobre ele, era sobre o experimento. Uhum. E aí também eu acho que entrava muito assim, quando formou os pares, que cada um foi viver com seus pares ali dentro ainda da experiência, a Bianca ouviu coisas do Jarbas. A Agatha ouviu coisas do Renan sobre comportamentos do Valmir que eu não tava lá. Entendeu? Que eu não tava vendo. E o que eu tava vendo era como o Valmir me tratava. E o Valmir, eu não posso nunca falar que o Valmir me tratou mal. O Valmir nunca me tratou mal. O Valmir, muito pelo contrário. Quanto mais patada eu dava nele, mais ele falava, pelo amor de Deus. E eu falava Mas assim... homem gosta assim mesmo. É assim. Não, mas às vezes Pois eu ficava assim, gente, até eu ficava chocada comigo, mas eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque realmente eu não lidei bem com a dinâmica de gravação, de isolamento, de confinamento. Eu tenho 2 cachorros que eu fico 3 dias sem ver meus cachorros, eu fico, ai, meus cachorros. Então, assim, tava muito difícil pra mim. Então, eu entrei numa maré exatamente de tudo, de ficar doente, de ficar ruim durante o reality. Acho que eram os espíritos me avisando de algo. Entendeu? A energia tava caótica. A energia E tava aí, caótica. quando a gente saiu do reality, o que batia muito pra mim e pra ele, quando a gente sentava e falava, a gente vai ficar junto? Tipo, o que tá acontecendo? Porque eu falava, realmente eu não tô sendo eu, você não... O que tá acontecendo? E aí bate assim, essa dinâmica. Lá na vida lá fora, vai ser tudo normal. A gente vai voltar às nossas rotinas. E as nossas rotinas vão casar super bem. E você tava tentando entender qual era essa rotina E que aí eu vocês iam pensava ter, né? assim, cara, eu acho que vai dar certo mesmo. Porque eu botei na minha cabeça que tudo que tava, vamos dizer, dando errado era pelo confinamento, pela pressão do programa em si, da dinâmica, das coisas. Então eu botei aquilo na minha cabeça. Quando a gente saiu, aí vou dizer que aí saiu o véu, né? Que aí rasgou o véu, a gente saiu, fomos pra vida real. Eu fui morar na casa dele. Que eu morava em Santos. No caso, o Valmir era de Santos, mas morava em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas morava em Santos.
Aí você largou tua vida Eu veio já pra meio que meu trabalho já era aqui em São Paulo. Então não foi difícil essa transição. Mas no primeiro momento foi isso. Peguei minhas malinhas. os cachorros. Os cachorros no primeiro momento ficaram, os bichinhos não tiveram nem tempo de mudar pra casa. A gente bom, né? A gente ri agora, mas na época foi nervoso. Foi caótico. Eu ia falar Goku mordido. Inclusive, Goku nunca gostou. E aí, Cachorro a não é. gente... Tem que desconfiar de quem O cachorro o não é. Vegeta, cachorro o Vegeta não é péssimo. O gosta. Vegeta não dá pra confiar. Ele Não, quando o gosta de cachorro todos. não gosta, não adianta. Mas aí, quando eu fui com minhas coisinhas pra casa dele, e aí foi o primeiro choque. Eu cheguei na casa dele, o cara tinha ficado lá já quase uma semana na casa dele pra organizar as coisas pra quando eu chegasse. Eu cheguei, não tinha uma gaveta pra eu guardar minhas roupas. Ele não tinha liberado uma gaveta Gente, no eu armário. não sou otária, que eu tô rindo agora. Porque agora Não, é a gente engraçado. ria, Na né? época Não. não foi engraçado. Agora Não, é engraçado a porque gente é surreal. E aí É. eu conversava com as meninas, né, que também, né, estavam vivendo tudo isso, e aí eu ouvi a Bianca assim, não, Jarbas, já veio aqui pra casa, estamos alugando apartamento. A Daniel já mudou pra minha casa. A Agatha, ai, fui morar com ele. E eu pensava assim, cara, eu não tenho uma gaveta. E aí, aquele primeiro momento, já foi uma coisa assim, pra mim, um balde de água fria. Porque eu pensei assim, pô, se aqui fora ia ser tudo diferente, Por que eu não tenho uma gaveta? Ninguém nem me avisou que ia ser pra pior. É, Falaram que ia ser diferente, não falaram como. tio. então foi quando começou a rasgar esse véu, essa projeção, então, que eu tinha desse relacionamento. Então veio, assim, a gaveta, era eu me sentir um intruso na casa dele. Eu tinha vergonha de abrir a geladeira pra pegar uma água, porque parecia que eu tava realmente incomodando. E ele não fazia questão de Não, te porque ele deixar à fazia vontade. questão de deixar claro que eu tava incomodando. Até o momento que falei, mano, é agora, ou a gente resolve isso. E aí eu cheguei e falei, e aí? Aí ele falou, vamos sentar e conversar. Aí quando a gente sentou e conversou, ele falou, olha, não tá dando certo pra mim. Aí eu aqui, amado, a gente tem uma semana de casal. Uma semana. Aí eu falei assim, cara, isso porque um dia antes do casamento eu falei pra gente falar não. Eu falei pra ele, eu acho que é melhor a gente falar não. Isso apareceu no reality? Não, eu falei pra ele, só ele. Eu falei, eu acho que a gente não tá pronto. Acho que tudo que a gente tem discutido e dado cabeçada aqui no reality é uma prova de que talvez a gente não deva casar. E aí é quando ele me tranquilizava. Calma, você tá mexendo com você, seu psicológico. E aí quando chegou lá fora, que com uma semana o cara virou pra mim e falou, realmente não tá dando certo, acho melhor a gente seguir aí. Aí eu olhei pro cara e falei, mano, Aí você acha que caiu um pouquinho a sua ficha? caiu A venda horrores. saiu. Começou a cair, mas é o que eu falei, quando caiu drasticamente. Porque aí naquele momento eu olhei pra cara dele e falei assim, se eu sair da sua casa, eu nunca mais volto. Eu não tô brincando. Isso aqui não é brincadeira, a gente casou. Falei, não existe dar um tempo no casamento, e eu não vou viver uma farsa por meses pra chegar lá na frente e fingir que a gente é um casal. Era essa a intenção dele? Ele nunca deixou claríssimo, mas era. Não, Tá filmando eu ele não agora. virou. Ele não virou e falou, essa é a minha intenção. Mas ele virou e falou assim, pra ele era tipo, vamos ver o que vai dar. Sabe aquele vamos ver o que vai dar? E eu já percebi. Dá, meu filho, separação custa carinho. toca. Você tá doido, macho? Daí na época foi o meu primeiro momento de choque. E aí ele viu que eu não ia, vamos dizer, eu acho que ele pretendia fazer uma proposta, percebeu que não ia, guardou. E aí ali eu já falei, putz. Por favor, conta o dia que você foi embora. E aí foi uma sucessão tão de bom. coisas, porque aí você passa a observar, né? Então eu passei observado, tipo, o cara não fazia questão nem de estar comigo pra tomar um café, pra jantar. Ele tava vivendo a vida dele como se nada, sabe? Como se eu não existisse. Como se você fosse um espírito Ele ali, ia pra uma academia, presença juro por Deus. Ele na ia pra casa academia, dele. ficava 3 horas na academia, voltava e eu, tipo, o que a gente vai fazer? Não sei o que você vai fazer, eu vou fazer tal coisa. Aí eu, tipo, Tá bom, então. aí chegou o fim de semana, a gente foi pra Santos, né? Porque ele também é na família dele de lá. E aí ele falou assim: eu vou pro sítio com os meus pais e tô precisando esparecer a cabeça, é melhor a gente dar, né? Ficar esses dias pra. Aí eu fiquei tipo, tá. E aí ele ficou muito em choque quando eu encontrei os casais em Santos, que aí a Bianca Foi e na o Chagas praia. moravam em Santos, Renan e a Agatha moravam em Santos. Ele ficou muito em choque do tipo, o que você tá falando, pessoal? Eu falei, não tô falando nada. Aí ele, o que você falou pra eu não estar aí? Eu falei que você foi pro sítio com seus pais. E realmente ela não tinha falado nada. Eu não tinha falado nada. Mas E a gente aí já- ele a gente- Mas começou a ele entrar em tava choque. muito preocupado com a Lógico, imagem Sim, dele. não, e é engraçado assim, tipo, ela realmente não falou nada, mas a gente já tava assim na praia. Um olhando pra cara do outro, tipo. E aí é o que eu falei, a gente começa a observar. Aí eu comecei a observar. E aí naquele fim de semana foi aniversário do meu pai. A gente voltou pra São Paulo. E aí ele super grosso com meu pai. Na casa do meu pai, sendo estúpido com meu pai.
Aí a minha prima, que tinha tido contato com ele só no dia do casamento, praticamente, virou e falou assim: que isso, gente? A minha prima Falta ficou de tipo. respeito. Não, minha Quem prima é falou esse assim. homem? Não, minha prima falou assim: cara, ele claramente não quer estar aqui, não quer conhecer as pessoas, ele não faz nem questão de conversar com a família, tipo, conhecer as pessoas. E aí, aquele dia voltando pra casa, calhou de uma amiga, coisa de santo, sabe? Alguém conhece alguém? Todo mundo é assim. Eu não conhecia a Bianca, mas já tinha um monte de amiguinho em comum com a Bianca. Ah, mas Eu isso não- Sempre. Ainda mais sempre Santos. aparece, nada fica. Ainda E mais aí, Santos. numa dessas, calhou de uma amiga, tá com um cara que ele fez um comentário sobre uma ex-namorada dele. Aí eu fui atrás de saber. Aí o cara falou: ah, ele fica mandando mensagem pra ela. Ela me falou. Aí eu já catei e falei: que palhaçada é essa? Aí ele falou: não é bem assim. Aí naquele dia eu acho que aí caiu tudo. Eu falei assim: não, eu já entendi o que você quer. Ele chegou na casa, eu já tinha feito as minhas malas. Peguei minhas coisas. Aí amo. acho que foi o quebra-pau mais louco. Tirou que a tudo gente- da tua gaveta. Foi. Ela tirou Da tudo da minha gaveta. Ela nem precisou de fazer a mala, já tava feita. Feita. Não tinha tirado nada da mala. Então eu peguei tudo, aí desci, ele gritando, puxando mala, não vai embora, porque eu falei, eu nunca mais piso aqui. Acabou. Enfiei tudo no carro, fui embora pra casa da minha prima, eu chorando, porque eu não queria voltar pro meu pai de jeito nenhum, porque eu passei por esse momento da vergonha, né? De ter convencido a minha família inteira de que aquilo era real, de que o que eu estava sentindo era verdade, então Separar. separei. Era tudo mentira. Você tá entendendo? Tudo Foi verdade pra horrível. tudo mentira. E pra mim Sim. foi horrível. E aí, quando eu as pessoas fiquei escutam mal. esse relato, automaticamente elas acham que o meu relato de separação tem que ser isso. Não, Mas não Não, você terminou super de boa, ok. Não, de Assim, boa não o é. término Eu sofri nunca pra é caraca. super de boa. Eu sofri muito. É, mas não assim, teve treta. aí as pessoas esperam que eu fale isso. Tipo, a gente se matou, a gente tretou, eu segurei a mala. Não, ele falou que queria ir embora. Eu falei, tá, Vida real. é vida real. Então aí as pessoas me cobram, tipo, mas você não faz questão, você tem que ser mais clara. Não, primeiro, eu não preciso ser mais clara de absolutamente nada. Primeiro que eu não devo satisfação. É, eu o seu eu dei a relacionamento. satisfação porque, assim, a gente sabe que a gente se conheceu, muita gente gosta, se frustra, É. quer saber o que aconteceu, então a gente fala. Agora, ficar contando detalhes do que aconteceu e tal, não, mas não foi isso. O meu É. relacionamento não terminou numa guerra. Mas Entendeu? você E descobriu... aí eu fui pra casa da minha prima, e aí eu comecei a tentar entender o que tava acontecendo, né? E aí, nessas semanas que vieram, o pessoal ficou sabendo, aí as meninas começaram a me contar coisas que elas tinham ficado sabendo que eu não sabia. Porque nessa hora todo mundo tenta te poupar, né? Quando a gente vê alguma coisa exato. acontecendo, Não, a gente eu fala, lembro pô, até a mensagem, eu mandei assim, gente, eu não Queria quero avisar. falar sobre Queria isso, avisar. mas eu e o Valmir, a gente se separou e eu não vou falar nada sobre isso. Acho que eu falei, eu vou me abster, né? Aí as meninas, eu não vou me abster, não! Aí elas, começaram a jogar um monte de coisa que elas souberam que eu não sabia. E aí eu fiquei assim, realmente, ele é tudo isso que eu acho, né? Tipo, esse Valmir que eu conheci nesses dias que a gente morou junto é realmente quem ele é, pelo visto. E aí eu fiquei muito em choque. E aí a gente teve, né, que aí do mesmo jeito que eu ficava nervosa com o que poderia vir, ele também ficava, né? Ele também não é besta. Ele também sabia o que ele tinha feito ou não no reality. Então era uma coisa assim, ele vinha, despejava em mim o ódio dele, tipo, você vai ver só. E aí, ao mesmo tempo, eu falava, meu filho aqui pra cima de mim, não. E ao mesmo tempo você fica, né, naquela coisa. ele tava E na aí, defensiva. No começo, sim. Aí ele viu que não ia funcionar e que a imagem dele ficou muito estragada com todo mundo. Ele começou a partir para a questão de... Eu também não fiquei bem pós-reality, agora eu melhorei. E agora a gente poderia conversar. E o Valmir é tão bom de lábia, porque ele tava me convencendo a conversar com ele. Tipo, realmente, se eu não tava bem, por que ele tava bem? Pode ser que ninguém estava bem mesmo. E aí, quando eu tava pensando em dar uma chance pra ele, eu recebi uma mensagem de uma pessoa se dizendo namorada dele há 4 anos. Eu amo, a Karen não pode falar sobre isso, mas eu posso. Então vamos lá. Eu posso. Nossa, Não, não vou citar mas- o nome dela, Mas mas, sabe eu o que eu posso. acho, o que eu acho importante falar, assim, no sentido, é de que quase toda mulher já passou por essa situação. Uhum. Sim. E, Na e- vida real. Na vida. Não, é. E assim, Sim. falar sobre isso é uma coisa que até que a gente já conversou no off. Eu acho que você acaba dando força para as mulheres até se unirem Sim. e se comunicarem. Não com essa. Essa daí a gente Não, solta a tudo mão bem. e joga uma bomba. Tudo bem. Que Mas foi o que a ela info- fez com ela. Mas a informação chegou. Sim, Você sim. ficou sabendo. E em Porque- nenhum momento eu duvidei dela, porque, graças a Deus, tem uma coisa que eu sempre tive, foi bom senso de questão de sororidade, de tudo. Então, muita gente falava pra mim, nossa, mas você não viu no reality. Gente, eu não vi. Eu não vi. Mas a partir do momento que eu tinha uma mulher falando todas essas coisas pra mim, em nenhum momento eu virei pra ela e falei, me prova. Eu falei, cara, se você tá me falando, é isso.